Eu não sou o que você pensa que eu sou. Você é o que você pensa que eu sou. Vamos falar sobre isso? Sim. Muita gente tem dificuldade de entender que o que o outro diz a respeito sobre a gente, sobre você, ele está simplesmente falando dele mesmo. Sabia disso? Olá, meu nome é Jana Narcisse, eu sou terapeuta energética e consteladora familiar. Nesse vídeo de mais uma reflexão, vamos olhar para isso, o medo do julgamento, o medo de se expor, o medo de pensar o que o outro pensa sobre você. Uma vez, quando eu estava bem no início do despertar da consciência, escutando áudios ali, fazendo minhas tarefas de casa e tudo no fone, escutando, eu escutei uma vez o professor Hélio Couto falando que o que o outro diz sobre a gente, ele está simplesmente falando sobre ele mesmo. Então vamos lá, se uma pessoa fala, ai, você é arrogante, você é isso, você é aquilo, ela não está falando sobre você, ela está falando dela mesma, porque, gente, nós somos e os outros são espelhos. Então aquilo que eu penso sobre você ou sobre alguém que me incomoda é o que ainda está em mim, é o que eu preciso olhar para mim. Por isso que o Ho'oponopono, ele é uma técnica, eu falo que nem uma técnica, gente, ele é um sei lá o que, mas é maravilhoso, é uma lição de vida mesmo, que te ensina a limpar essas memórias. Então, quando você for julgar o outro e olhar para o outro, peraí, pensa, fala assim, peraí, se eu tô pensando assim dessa pessoa é porque eu também sou assim? Pensa um pouquinho, começa a se olhar para dentro, a se enxergar, né? A se auto-observar. Quando a gente se auto-observa, a gente se autoconhece, a gente vai entender que o que eu falo do outro, eu estou falando de mim mesmo. Ou o que o outro fala de mim, ele está falando dele mesmo. Então não se incomode, sabe? Não se incomode. Eu acho assim, que eu sei quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. E não o que os outros pensam de mim. Eu também tinha essa dificuldade de entender isso, de aceitar, de medo também de se expor, sabe? Eu tinha essas dificuldades. Porém, quando eu comecei a entender que o que o outro fala de mim é o que ele é, eu comecei a me desprender desses julgamentos, desses auto-julgamentos, sabe? E me conhecer um pouco mais, o que eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Começar a colocar limites, entendeu? Porque às vezes a pessoa, tem pessoas daquele nível que fala que é brincadeira, mas é uma brincadeira idiota, sabe? Sem graça. E fica lá te julgando, te julgando, te julgando, te julgando, até que você acredita que você é assim. Mas não, gente, a pessoa, ela tá falando dela mesma. E isso para ela mostrar que ela não é insegura. E lá no fundo ela é uma pessoa insegura. Por quê? Essas pessoas que julgam o outro, que fazem piadinha com o outro, simplesmente elas estão mostrando que por dentro elas são fracas, que elas são inseguras. Entende? Então, para ela se sentir uma pessoa melhor, para ela se sentir uma pessoa segura, que ela não é, ela precisa expor o outro, ela precisa falar do outro. Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento, o despertar da consciência, saber quem você é realmente é muito importante. Fazer terapia, buscar mais entendimentos,
sabe? Porque aí você não vai dar mais poder para ninguém falar de você. Porque você vai se autoconhecer, você vai saber quem você é, do que você gosta, do que você quer e o que você não quer. E um relacionamento pode ser afetivo ou amizade, qualquer relacionamento, entendeu? Bom, essa é uma simples reflexão de sextou. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Pensa, reflita, escuta bastante. Eu vou até dar algumas dicas aqui, né? Tem alguns vídeos do professor Hélio Couto no YouTube, gente, gratuito, gente. Isso que é melhor, é gratuito. Vá lá, escuta, vai buscando esse autoconhecimento, vai trazendo essas consciências para você. Eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Tenho certeza disso, tá bom? Um grande beijo, ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.